Olá. Gente, hoje eu vou passar aqui para ter uma conversa, né? Eu vou começar um trabalho de fechamento de braço já já. Eu não sei se eu vou conseguir colocar nesse vídeo porque o intuito desse vídeo aqui, ele é mais um bate-papo, né? Mas um bate-papo por quê? Gente, no momento do mercado da tatuagem, né, a gente vem vendo, né, um movimento muito grande, que nem eu acho que assim, a concorrência ela é muito importante, né? É muito importante que entre pessoas, né, que queiram crescer, que quer se especializar tudo. E a gente vem falando muito sobre cursos online, que, claro, que às vezes para quem não tem acesso, né, acaba sendo uma ferramenta muito boa. Eu acho que assim, o online ele vai ser sempre importante, mas o fundamental, né, na minha vida, na minha experiência, como eu iniciei na tatuagem. Então assim, o papo que eu quero ter hoje com vocês, né, é mostrar assim, o meu começo foi difícil, é difícil até hoje. Há 7 anos atrás, quando eu resolvi, né, decidi entrar no mundo da tatuagem, né, já desenhava desde criança, muito pequeno, né, já tinha essa experiência, só que eu não desenhava há muitos anos, levava outra vida, tinha outra profissão, como muitas pessoas que estão ingressando hoje na tatuagem como vocês. E é difícil, né, essa mudança, né, drástica, porque às vezes se você tem um amigo muito próximo, ou alguém da sua família que já é tatuador, já está no ramo, você vai ter um caminho ali, né, mais, não fácil, mas mais direcionado, né. No meu caso não foi assim, né, quando eu resolvi entrar na tatuagem, morava no interior de São Paulo. Para quem não me conhece, eu morei 24 anos no Japão, tinha voltado para o Brasil faziam 3 anos, e tinha 2 rapazes nessa época, Mapson e Vinícius, né, que moravam em Barretos, porém eles são do Nordeste, são de Maceió, né, e eles voltaram para Maceió depois de um tempo, tudo, e nisso daí rolou um convite, né, um convite de que se eu não queria, né, ir ser aprendiz, né, que eu estava querendo entrar no mundo da tatuagem e tal, e como muitas vezes, como vocês, como eu, não sabem, né, qual é o passo que tem que dar, o que deve fazer. Muitos acabam ficando no online. Eu vou chegar nessa parte da minha vida também, não foi tão diferente assim, mas, porém, eu tive um início como aprendiz no estúdio. Gente, se você não tem amigo que é tatuador, alguém, se você já desenhe, crie um portfólio, né? Mostre o seu interesse, leve nos estúdios. Não é no primeiro não que você vai desistir. Ser aprendiz de um estúdio, ele é muito fundamental para que você possa ter um início, né? Um início que ele vai até acelerar o seu ponto de crescimento, né, o seu ponto de partida. Então, assim, você vai receber vários nãos, você vai receber várias pessoas te dizendo, pô, não é assim, não é assado, não querendo que entre. Muitos tatuadores são assim porque não querem não querem concorrência, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que a concorrência ela é importante, porém ela tem que ser, né, de igual para igual, né? Eu vejo hoje, assim, já depois de muito tempo na área, o que me chateia não são as pessoas que entram na tatuagem, como as pessoas que começam. Eu acho que o que me chateia, ela é a concorrência desleal. Como assim, Diego? Você chegar, vamos se dizer que o meu preço mínimo é R$ 100, e aí vem sempre alguém cobrindo o valor. Gente, não é cobrindo o valor que você vai se destacar na área. Na verdade, você está se desvalorizando. Mas, Diego, eu estou começando. Gente, começo tem para todo mundo, né? Pega seus amigos, chame, estude, faça trabalhos de estudo, mas vamos passo a passo. Vamos voltar lá no início meu. Eu fui aprendiz desse estúdio, passei meses sem nem pegar numa máquina, desenhando, observando. Gente, eram 3 tatuadores, cada um no seu estilo. Tinha um que era iniciante, né, onde acabei não dando para absorver muito, pois estava iniciando também, quase no mesmo tempo que eu. E um que já é mais especialista em preto, cinza, traços, tudo, e um outro fazia uma gama de trabalhos variados, porém tinha uma agilidade, uma habilidade com colorido melhor.
E eu passava ali, da hora que eu chegava no estúdio de manhãzinha, chegava, ajudava, fazia a minha parte, limpava, organizava o estúdio. A gente tem que saber começar, a gente tem que ter humildade para começar, né? Se a gente está absorvendo alguma coisa de uma pessoa, se a gente está aprendendo com ela, então acho que a gente tem que saber também devolver, né? Ser recíproco, né? Na vida tudo vai ser recíproco. Porque você que está iniciando hoje ou está buscando uma maneira de iniciar, um dia você vai ser o experiente e vai chegar alguém, né, para aprender. E aí nesse momento você vai ter que aprender a devolver o que foi lhe dado, né, um dia. E você vai querer um aprendiz como você foi, né, dedicado, né, observador. Ali eu passava praticamente 24 horas. Teve época que eu morei no estúdio por meses, não tinha uma situação financeira legal. Muitas pessoas não sabem, acham que é tudo fácil, porém eu tinha saído, né, vinha de um processo de depressão, tudo, e a tatuagem na minha cabeça naquele momento era a última tentativa da minha vida, né, para mim fazer alguma coisa que faltava, que eu queria ser quando eu era criança, e a vida me levou para outros lugares, né, e aí ali eu resolvi que eu ia fazer algo que eu tinha vontade, que era meu sonho. Tive a oportunidade de ter uma porta aberta, né? Não é fácil também entrar no estúdio com muitos tatuadores. Outros estúdios que estiver me vendo aí vai saber disso, né? É um lugar onde artistas, né? Pessoas em si também, muito ego, muita vaidade, tudo. Então, assim, já entrei num burburinho no estúdio onde tinha problemas pessoais, né? Independente de qualquer coisa, eu estava ali para aprender, né? Então, assim, eu sou grato por aquele momento, por aquele, né, aprendizado que eu tive ali. Foi um momento de aprendizagem muito grande. E, assim, eu vim me dedicando muito, né? Que eu vim pro Nordeste com o dinheiro da minha passagem, R$ 500 no bolso. E muitas vezes tinha que se alimentar quando um tatuador disponibilizava ali me levar para comer com ele ou não. E momentos de crises pessoais dentro do estúdio ali, eu no meu caso era comprar um caldo de cana. Foi em Maceió que eu comecei a comprar um caldo de cana de manhã grande, e você não saber se você vai se alimentar ou não no restante do dia. Então quando você olha o hoje, né, você olha hoje, não tô dizendo, não tenho não tô milionário na tatuagem, né, não tô rico na tatuagem, eu tô num processo. Eu tive uma pausa durante esses 7 anos, de 3 anos na tatuagem, por problemas, né, de saúde, tudo que veio acontecer em 2020, aí eu tive um problema de coração, pós, tudo, e foi um processo muito longo, onde causou muita ansiedade, tudo, e me deu um burnout também. Eu vinha num processo de acelerar, para mim evoluir muito grande, pois para mim não era simplesmente entrar na tatuagem, eu tinha que, além de tudo, conseguir sobreviver, me alimentar, crescer, né? Crescer na tatuagem não era só simplesmente por ego ou vaidade, ela tinha necessidade. Eu não tinha uma rede de apoio de uma família, né? Minha família é uma família humilde também, né? Como muitos casos de vocês deve ser. Comecei com uma máquina de R$ 200, uma X13, eu comecei na verdade com bobina, né, emprestadas, né, do estúdio ali, os meninos me emprestavam, então tipo, um dia era uma tatuagem com uma bobina, outro dia com outra, e eu acho assim, isso daí é um assunto para outro momento sobre máquinas, mas foi muito importante para mim começar com bobina, né, para depois eu passar por uma rotativa. Hoje, se me der uma bobina de traço, né, para fazer pintura, seja híbrida, seja qualquer coisa, eu sei trabalhar com qualquer uma delas. E foquei muito no traço. Isso, o Christian, que era um tatuador ali no estúdio, né, foi o tatuador assim, que eu absorvi tudo. Eu sou muito grato pelo meu início, por questão de traço, essas coisas eu pude absorver muito dele, né. E eu lembro que uma dica dele para mim é uma dica que eu repasso para vocês, é que foquem no traço, gente. Não tentem dar um pulo à frente a mais, não por, né, sei lá o que. Gente, quando você está atendendo numa cidade, principalmente se é interior, se mesmo sem ser interior já é, porque tudo são bolhas, né? Então tem aquela bolha que você vive ali. Quando você vai acumulando muito erro, para você depois reverter aquilo ali tudo, é muito difícil, porque você vai acabar sendo conhecido por aquilo. E isso vai lhe trazer menos trabalho,
menos trabalho vai lhe trazer, menos oportunidade de investimento em você mesmo, né? Então, assim, isso tudo é muito complicado. Então, assim, estudem muito. Eu passei ali meses sem pegar numa máquina, sem falar, ah, não, pronto, eu vi vários vídeos na internet, assistia muito vídeo no YouTube aqui, né, de muitos tatuadores. Um curso que é um tatuador que é muito importante, assim, que eu acho que é muito técnico, muito importante, o Tuzinho, né? Ele tem vários vídeos muito importantes, mas na época eu consumi muito, acho que eu não me engano, é Shark Tattoo e Osasco Tattoo. Esses dois canais e mais um que eu quero dar crédito, que eu acho que foi muito importante para o começo, que era de um rapaz que, se eu não lembrar o nome agora durante esse vídeo, eu vou tentar deixar na descrição, que foi fundamental também, de muitas dicas, muitas conversas, que foi muito importante assim, no YouTube. Até hoje já tem pouco assim realmente, tem muito time-lapse, né? Para quem está iniciando, você só fica olhando uma time-lapse, você não consegue tirar a dúvida. Então, assim, não é não que não seja tão importante, porém não vai lhe tirar suas dúvidas, né? E esses três foram fundamentais para mim, assim, ter ali, tá tirando alguma dúvida ou outra. Chegava no estúdio, como não tinha como perguntar no canal, por não ser ao vivo, tirava dúvida com os tatuadores. Então isso daí me ajudou muito a ter o início. Logo que eu inicio na tatuagem, né, e nesse estúdio, né, que na época investi nesse estúdio também, para não ser só um aprendiz ou ser só um integrante, tive um patrocínio, para que na época eu não tinha dinheiro, como eu falei para vocês, né, que eu fui pagando ao longo do tempo. Ainda falta uma parte, para vocês terem noção como a vida não é fácil, né? Não é do jeito que a gente só imagina que tudo acontece e pronto. E ali eu pude investir naquele momento, porém esse investimento, ele não valeu, porém ele foi foi um pouco tempo, pois esse estúdio que eu estava, ele foi se dissolvendo, né? Por um tatuador para outro estúdio, pensando no crescimento dele, ou outros se dissolvendo por problemas particulares, pessoais. Eu também não sou uma pessoa fácil de lidar, eu era mais jovem também, né? Então, assim, entrei em vários conflitos desnecessariamente, né? Qual hoje eu paro e olho para trás, eu não vejo necessidade. Porém, isso daí me fez ir tatuar sozinho. Então, na época, eu conheci uma cidade, tudo, que é Garanhuns, Pernambuco, que eu tô aqui até hoje, né? Depois de 6 anos. E cheguei aqui com uma bagagem muito pequena, porém quando eu tatuava lá, eu tinha ainda os tatuadores, se eu tinha uma dúvida, se eu ia fazer algum trabalho, de tirar a dúvida com eles e de eles acompanharem o processo da tatuagem. Então o risco do erro era bem menor, né? Porém isso foi pouco tempo e de repente eu estava sozinho. E o que você acha que sabe tudo, que você aprendeu tudo, mesmo nesse processo de ter sido aprendiz de um estúdio, eu percebi que eu não sabia nada. Uma máquina de bobina que eu usava na época, que era da Corum, né, que é uma excelente máquina de bobina, porém eu não sabia nem regular a máquina. Então, quando ela desregulava, eu tinha total dificuldade. Um trabalho saía bom, outro saía ruim. Um trabalho você acha que você está mestre, de repente você pega outra pele, que é uma outra textura, uma hidratação diferente, tudo, e ali você não consegue fazer nenhum traço. E aí eu passei pelo processo do online, né? E o online é muita informação cruzadas, né? Muitos tatuadores acham que é uma regra pronta. Gente, não existe. Quando eu comecei, quem já tatuou vai saber do dedinho, né? Você colocar o dedinho aqui assim, segurar a máquina aqui, né? E para dar uma firmeza, um direcionamento para tatu. Eu não uso esse dedinho até hoje. E quando eu comecei a tatuar, me diziam: você não vai ser um bom tatuador se você não conseguir usar esse dedinho. É uma regra que foi passado por um, passado por outro, e ali vai se criando um mito, né? Um mito de que tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Gente, não existe. Como ali eu passei pelo processo só, e o online confundia muito, a gente tem que entender que muitos tatuadores estão ali falando assim: você quer aprender a tatuar, tal. Gente, para você comprar material, você não precisa certificado. Aí, para a indústria,
para eles é muito bom, porque várias pessoas queiram entrar na tatuagem, né? Porque eles vão estar vendendo material e não estão nem aí se você vai conseguir ou não, e vai desistir, depois você vai vender pela metade do preço, não. Uma vez já foi vendido, tá bom para eles, e é assim também para muitos tatuadores que vendem curso. Né? A preocupação dele não é em fomentar, né, ali, dar qualidade para a categoria, é vender o curso dele e tá bom. Como tem muitos profissionais bons, né, que estão realmente preocupados com a categoria, com a cena, e vão fazer um trabalho, né, fenomenal, e caso a caso. E nisso daí eu não conseguia bancar na época o ponto comercial que eu tava. Fiquei 6 meses nele, eu pagava ele e já não tinha mais dinheiro para nada. E aí eu resolvi dar um passo para trás, pegar um ponto que era muito barato, uma portinha assim, simples, tudo. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha aquele 1 ano para trabalhar muito, para estudar muito, né? Era ali 2, 3 trabalhos de estudo que eu fazia, eu pagava o aluguel, e ali eu tinha como posso dizer, um tempo para respirar melhor, para me estudar com qualidade. Chegava às 7 horas da manhã no estúdio, até hoje eu sou assim, viu gente? Até hoje eu sou assim, né? Chego 6h50 hoje no estúdio, saio daqui às vezes 9, 10, até a hora que precisar, tô trabalhando, tô firme, tô forte. E eu tirei esse 1 ano, né, para mim poder estudar muito, para mim poder ir pro competitivo, né, para mim poder diminuir os meus erros. Não quer dizer que não tenham, gente, pode ser tatuador antigo, intermediário, novato, erros vão existir, somos humanos. A questão é diminuir né, as suas margens de erro, e quando você errar, saber lidar com aquilo, saber corrigir, saber remarcar uma sessão, perceber que está no meio da tua tatuagem, não está indo legal, você dá uma pausa, se precisar colocar uma outra segunda sessão até lá, você procurar outro tatuador ou procurar uma maneira para que você possa resolver os seus problemas, né? Não é simplesmente largar o cliente e tchau, né? Tem que ter sua responsabilidade. A gente está marcando a vida de uma outra pessoa para sempre. Então, assim, passei esse 1 ano sabático todo ali me dedicando ali, eu estudando muito, tudo, até que veio uma oportunidade de eu ir para o centro da cidade, num local que me ajudaria a crescer. E esse local realmente me ajudou a crescer muito, mas eu já cheguei diminuindo as minhas margens de erro, foquei muito em traço, né? Hoje eu trabalho com colorido, trabalho com preto e cinza. No centro foi muito importante, que ali vinha todo tipo de trabalho, e eu me dediquei a estudar muito todos eles. Não tem como a gente ser, né, fenomenal em todos, mas você buscar pelo menos entregar, né, a qualidade para todos os clientes, e não pegar, né, trabalho que você não consegue. Tem tatuadores na cidade aqui que a maioria não se conversa, a cidade que eu tô, os tatuadores não se conversam, é um tipo de mercado inimigo, né? Ele acha que você vai roubar o seu cliente, e aí todo mundo se fecha, todo mundo fica sozinho, né? Isso fica ruim para a cidade. Não é só aqui, eu acredito que em várias outras cidades, né, não tem ética, né, na questão de cada um cobra o outro, promoção demais, né, muita regra para pouco realmente, né, preocupado de vamos elevar a tatuagem a um nível tal, X sim ou não tem isso. O negócio é cada um colocar o seu dinheiro no bolso e tá bom, né? Vejo muitos tatuadores, assim, quando eu comecei até hoje, estão nos mesmos níveis, porque não é a ideia, ela não é vocacional, né? Ela não tem uma filosofia, não tem arte por trás, ela existe só a parte do financeiro, e tá tudo bem, a pessoa já tem aquela gama de cliente, faz ali todo mês e tá bom. Não seja esse tatuador, gente, não seja esse tatuador. Se você vai entrar, coloca a bandeira, coloca no peito a camiseta, né? Não tô falando para você fazer para os outros, mas você fazendo o seu muito bem feito, né? Com educação, com dedicação, com humildade, você vai conseguir já estar agregando muito, né, para tatuagem, porque os seus clientes vão olhar para você como um espelho e falar assim: nossa, olha que massa, ele é um tatuador artista, né, um profissional. Além de tudo, você tem que ser um empresário. A maior parte dos estúdios quebra porque a parte empresarial falta, né, aí falta administrativo. Eu passei por esse problema também,
né? De você não saber lidar com o que está entrando. E isso tudo, né? Ele é o início ele é muito complicado. Né? O início ele é tudo muito complicado, ainda mais quando você está sozinho. Mesmo eu tendo começado como um aprendiz e depois logo ter ido ficar sozinho, e ainda mais numa cidade onde eu não conhecia ninguém, do zero, e foi um processo muito longo e ainda continua sendo, né? De estudo, de muitas coisas que eu faço do jeito que eu faço hoje, são coisas que eu desenvolvi, não quer dizer que não exista já essa técnica, mas eu tive que aprender da forma natural, né, sozinho, tudo. E às vezes, ou você vai ter que tirar a sua noite de sono e trabalhar que nem um louco, como foi o meu caso, né? E para você poder aprender, porque não tem outra maneira, né? Não tem outra maneira. Ou você vai aceitar ser medíocre, né? E tá fazendo um trabalho ruim a vida toda. Eu não estou feliz até hoje com a qualidade do meu trabalho, né? Eu não tô nem, eu sempre falo assim, e realmente não me sinto nem 1% da onde eu quero estar um dia ainda, né? Mas eu venho aqui compartilhar com vocês para mostrar a realidade, né? A realidade que é ser tatuador. Né, como é caro o material, né, de tatuagem. Às vezes encontra máquina, né, mais populares, tudo e tal, mas assim, você tá ali abastecendo o seu estúdio, trabalhando direitinho, com biossegurança. Gente, a biossegurança é fundamental, né, e a gente estudar. E uma coisa que é muito importante, você tá fazendo workshop presencial, onde você vai olhar, né, ali assim, direto ali na pele, né, ver como a pele está reagindo, tirar sua dúvida, né, com o tatuador. Gente, isso é uma opinião minha, mas eu sou muito contra workshops que tem 15, 20 pessoas, né. Isso daí é muito bom para quem está vendendo, parabéns se você está vendendo, olha, não é uma crítica contra você. Eu não acho interessante para mim. Faz uma roda em volta do tatuador, o que está atrás não está nem vendo direito, não está entendendo nem direito. Muita gente ali conversando, né? Daqueles 15, 20 que está ali, alguns estão ali pelo certificado ou pelo network, que também é importante, não deixa de ser, mas aí vira uma resenha e aí você passa ali 10, 12 horas em pé e era a mesma coisa de você ter ido numa convenção e ter ficado olhando um tatuador tatuar e não valeu para nada. Eu acho sempre mais interessante o workshop com a quantidade de gente menor. Mesmo que você tenha que guardar ali, esforçar, guardar o seu dinheirinho e fazer um workshop mais direcionado a você, aos seus problemas, né, ao que você tem dificuldade, né, para que você possa voltar para sua casa e colocar aquilo ali em prática, né. Teve workshops que eu fui que era muito avançado para a época, eu achei que na época não tinha valido a pena, mas aí ao longo do prazo que você vai evoluindo, de repente aparece aquilo lá que você estudou no passado e passa a fazer sentido naquele momento ali. Então, assim, workshop presencial, né, é muito importante. É claro que quanto mais aqueles maiores, de grupos maiores, acaba sendo um pouco mais barato. Se é o que você pode para o momento, vá. Né? Agora, se você pode segurar mais uns meses e tentar procurar um tatuador que você gosta do trabalho dele, gosta da pessoa, você tem que ter uma identificação ali, converse com ele, feche um valor, né, estude. Sobre a pele artificial, gente, eu não tô aqui para definir regra para ninguém, mas a pele artificial, ela não é pele, ela é um passo importante para você dar uma estudada, sim. Ela é importante ali para você entender a pegada, fazer ali e tal, mas eu vou dizer uma coisa, ela não tem absolutamente nada a ver com a pele. Ela não tem absolutamente nada a ver com a pele. Se você virar um profissional de pele artificial, não quer dizer que quando você chegar na pele, você vai conseguir, né, fazer dar certo na pele, né? Então, assim, foque, né? É claro, estude na pele artificial, mas procure também, né? Todo mundo aí tem um seu amigo, alguém, faça trabalhos para estudo sempre do seu nível, o que você pode, trabalhos menores, trabalhos ali que você vai poder se dedicar um tempo maior num espaço menor, né? Não dê um passo ali se achando, porque isso você não vai só prejudicar a pessoa que está sendo a pele, você vai prejudicar você também. Então, assim, são coisas que é importante para o nosso início.
Mas a pele artificial, eu concordo que ela é importante, mas só lembrando, a nossa pele ela não é reta, não é plana, não é branca igual daquele jeito, não pigmenta daquele jeito, né? Tanto que hoje em dia eu vejo vídeos de pessoas estudando na pele artificial, nem o dedo de esticar ela não usa, né? Ela só usa aqui porque já está esticado, não precisa, ela não tem curva, então o nosso corpo todo é curvado, né? Isso daí, quando você faz uma curva, se você não saber virar a agulha, o ângulo certo que você vai vir ali, você vai estourar, você vai falhar, tudo, aí é onde começa a dar problema. A pigmentação é totalmente diferente da pele artificial, não. Então, às vezes, está acontecendo hoje de um mercado que as pessoas querem só simplesmente o seu dinheiro. Então, eles te fazem ficar que nem bobo ali, tirando o seu dinheiro e fazendo você tatuar uma pele artificial por meses ou dias, e de repente você chega na sua casa, no seu estúdio, e você vê que não foi aquilo, e você se frustra, aí você tem que vender todo o seu material, e a gente sabe, né, a realidade do país que a gente vive não é fácil, né, como começar, como o dinheiro que não vai estar entrando direito, né, aí você começa no desespero, aí você começa promoção atrás de promoção, e você não tem experiência para aquilo, aí a promoção traz muita gente, e muita gente traz muito erro, porque você ainda não está preparado para aquilo. Então, assim, é difícil para todo mundo, mas não é impossível. Esse vídeo não é para as pessoas desistir, ao contrário. Ele é um retrato da realidade de muitas pessoas. Como tem muitas pessoas que começam uma tatuagem em meses e está voando, né? Ela tem aquele já um feeling ali para aquilo, mas não é também a realidade de todo mundo, né? E eu tô aqui para conversar abertamente sobre a minha história, né? O meu processo, certo? E aí eu passei pelo centro todo, e ali foi um momento onde eu pude começar a crescer financeiramente e crescer também artisticamente. No começo a gente acaba fazendo tudo Pinterest, né? Hoje em dia eu busco ali, claro, né, desenhar, pegar o iPad, montar minha arte, tudo, né? Mas no início, você que tem ainda muita dúvida, eu não estou dizendo assim, vá fazer cópia, mas se você precisa de uma referência para você entender o que você vai fazer ali, senão você vai se complicar, certo? Então, assim, são coisas que a gente vai conversar ao longo de outros vídeos ainda. Isso daqui foi uma prévia de como eu comecei, certo? Então, assim, vamos pra frente, vamos pra cima. Quem tiver dúvida, deixa aí nos comentários, vamos conversar, né? Eu pretendo ir criar um grupo no WhatsApp a longo prazo pra gente tirar a dúvida, conversar, trocar informação, né? Você que aí também já é mais avançado na tatuagem, nos ajudar também, né? Nos ajudar no sentido bom de fortalecer a cena. E vamos que vamos, gente, pra cima, né? Deixa aí a sua curtida, compartilha com seu amigo que está iniciando, ou para quem já é tatuador, né? Comenta aí sua dúvida, que você concorda ou não concorda, e o que você quer ver aqui também mais, tá certo? Tamo junto, um abraço, não desistam, a ideia não é essa, né? A ideia é crescimento.